Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport Lisboa Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Vamos embora, episódio 9, bem-vindos de volta. Hoje comigo, Maia, Rita e Guarda, com um penteado novo. E não temos connosco Azevedo por motivos profissionais / pessoais, mas ele depois há de explicar se quiser no próximo episódio. Como é que vocês estão? Começo por ti, Guarda. Como é que está estás? Tudo bem, já precisava aí de um cortezinho, então foi assim mais radical. Mas estamos aí, estamos fortes, prontos aí para dar mais umas varachas nesta semana. Maia, Rita? Eu estou bem. Eu estou bem. Estou bem. Rita, queres dar as novidades ou não? É que a malta passou despercebido, mas para nós não passou. Para mim não passou. Não sei do que é que estás a falar. Então a Rita hoje estreou-se como comentadora, pá. Não aqui foi, no Rita? podcast. Conta Ela lá. é comentadora. Está aqui bem, no estreou-se como segundo comentadora posto. em direto na DAZN. No entusiasmante Celta de Vigo Girona. Numa homenagem ao Iago Aspas, não foi? Jogo 501 este já. Correu Marcou. Gostaste? Gostei sim. Pronto, Correu bem, já vi- vai ter que ser o público a dizer se correu bem. Pode ser o destaque internacional da Rita. Vamos falar sobre Vou o falar sobre o Girona, Celta o de Celta de Girona. Tem Danny Blind, não é? Olha, fez uma assistência fantástica. E o Girona tem o Van den Beek. Que também entrou. Sim. Podemos ficar só a falar destes. Exato. Já vi que a Rita não está muito interessada em falar do jogo. Não, Se calhar seria mais envergonhada. interessante do que o Estoril Sporting, porque a verdade Menos é tinha que história, não é? Exatamente, e portanto, mas enfim, temos que falar sobre alguns jogos em Portugal e depois haveremos ter tempo e oportunidade para falarmos de outros jogos europeus se quiserem. Portanto, vamos começar pelo Estoril Sporting, jogo realizado na Amoreira na sexta-feira, 3-0 para o Sporting, golos de Catam, Morita e Bragança. No Estoril, antes de vos passar a palavra, algumas novidades. O Osgrove, que esteve para ser titular, começou no banco. O Alejandro Marques foi titular, depois de ter marcado em Vila do Conde frente ao Rio Ave. João Carvalho, Checa lesionados, tal como o Hélder Costa. O Hélder Costa já estava lesionado antes. No Sporting, algumas mudanças. Morita de volta ao 11, saída de Kenda por Jenny Catam. Esta era uma questão. Foi uma questão discutida até no segundo posto, no último episódio, não só por causa destes dois, mas por causa de Maxi Araújo, que também foi titular no lugar de Arder, portanto jogou mais à frente, não numa das alas. Eu acho que vai acabar por jogar numa das alas, deixo já essa aposta, mas foi a primeira titularidade do jogador uruguaio. No Sporting, 7ª vitória, portanto 7 jogos, 7 vitórias no campeonato. 7 vitórias em 8 jogos no total, só perdeu na Supertaça. No campeonato são 25 golos marcados, 2 sofridos, não sofre golos há 6 jogos, incluindo aqui o jogo do Lille na Champions. E portanto, começo por ti, Rita, sei que estiveste no estádio. Destaques positivos, negativos, tanto em relação ao Sporting como também em relação ao Estoril. Eu acho que o desafio em relação ao Sporting, sinceramente, para nós, aqui no segundo posto, é tentarmos não sermos repetitivos. Nós e todas as pessoas que acompanham o futebol português neste momento, digo eu. Sim, esse é um problema porque parece que todas as semanas estamos a ver o mesmo jogo com equipas diferentes, com adversários diferentes neste caso. E até às vezes dá a sensação, e tive essa sensação na Amoreira, que o Sporting muitas vezes está a jogar sozinho, porque o adversário não existe, e neste caso este Estoril
ainda não tinha visto o Estoril ao vivo este ano e confirma-se tudo aquilo que se tinha pensado em relação ao Estoril, que não tem qualquer tipo de soluções, não tem grande ideia de jogo, tem ali 1 ou 2 jogadores que individualmente conseguem, até poderiam conseguir fazer mais, mas depois coletivamente a equipa não funciona de forma nenhuma. E depois parece-me que tem um treinador que não sei, está muito pouco interessado em se calhar falar de futebol e perceber. Ele, na conferência de imprensa, foram-lhe feitas perguntas específicas sobre o jogo. Até um colega da Bola na Rede fez-lhe uma pergunta interessante sobre as escolhas dos laterais, porque ele joga com os laterais invertidos, Pedro Álvaro de um lado. Sim, jogou na primeira parte, pelo menos. Não foi? Sim, até o 2-0 e depois percebeu que aquilo não fazia sentido. E foi-lhe feita essa pergunta e ele não responde qual é que é a ideia. Diz, eu gosto muito de falar de futebol, portanto podemos marcar um café e falamos depois os dois sobre isto. Quer dizer, o espaço de conferência de imprensa seria o espaço para explicar esta ideia, mas parece-me que realmente não há ideias neste Estoril. E portanto foi um jogo em que o Sporting jogou sozinho e decidiu aquilo que queria fazer do jogo, decidiu os timings que queria fazer do jogo. Acho que é inevitável não falarmos de Maxi Araújo devido a esta titularidade. Foi um jogador que entrou, pareceu-me bastante dinâmico, muito próximo da área, muito bem a combinar também várias vezes ali com o Nuno Santos, mas num jogo em que o Sporting não precisou de alguém tão importante como Gyökeres para fazer a diferença, e isso diz muito sobre o que é que este coletivo do Sporting também dá. Sim, para aquelas pessoas que às vezes dizem que o Sporting é Gyökeres e mais 10, este foi um bom jogo, um bom exemplo de como o Sporting é mais do que o Gyökeres, admitindo obviamente que o Gyökeres é um jogador de um nível acima e provavelmente um dos melhores pontas de lança que já passaram em Portugal, pelo menos daqueles que eu me lembro. Mas sim, guarda, Maia, entrem na conversa, não estejam tímidos. Eu diria até, ainda não tinha falado, por acaso falei, peço desculpa. Diria até que o Gyökeres está em crise, não é? Não marcou num jogo, portanto acho Nem que é a única. Assistiu. É o primeiro jogo e saiu, não é? E saiu bastante aos cedo. 60 minutos, teve que fazer gelo, está uma crise. Estava tocadinho. Portanto, eu acho que é a grande notícia, que o Gyökeres está em crise. Pronto. Porque de resto eu acho que é vir ao disco e toca ao mesmo. Sporting neste momento está com alguma distância para os restantes no que toca à qualidade. Está uns degraus acima, sem dúvida alguma. Equipa mais bem trabalhada do campeonato, mais soluções, as dinâmicas estão a um nível altíssimo. Não tenho muito mais a dizer para além daquilo que vocês já disseram. E neste momento acho mesmo que o difícil vai ser tirar pontos ao Sporting. Não, é isso, não, acho que vai ser mesmo muito complicado. O Sporting está em ponto repousado, sai-lhes tudo bem ao mesmo tempo que eles fazem por isso, não é? Não surge do nada, não é? E pronto, e acho que é muito interessante, até do ponto de vista do adepto sportinguista, parecer até que já está mal habituado. E a segunda parte, que é uma segunda parte de controle do jogo, não é por aí além, mas também não é aquilo que eu ouvi e li de alguns sportinguistas, que é que ainda temos momentos em que nos desleixamos e deixamos o jogo andar. O Sporting não precisa de fazer mais e tem um jogo europeu agora muito importante na terça-feira, não é, Rita? Sim. Pronto, acho que é muito interessante ver a mudança de paradigma no Sporting quando um jogo está 3-0 ou 2-0, vamos, super controlado, domínio absoluto do jogo. Uma segunda parte um bocadinho mais abaixo daquilo que tem sido habitual. Os sportinguistas já estão com este grau de exigência. E a gestão, isso acaba por ser gestão. Não acredito que o Sporting, se tivesse que apertar, não apertava e não ganhava o jogo facilmente, porque a diferença entre o Sporting e as outras equipas de campeonato é alguma, entre o Sporting e o Estoril é gigante. Portanto, acho que é um jogo que nunca teve sequer em discussão. Só queria destacar, e faço este destaque também porque andei a ver no Twitter e em alguns sites onde os adeptos dão opinião, a exibição do Mateus Reis, que é verdade. Eu acho que é um gajo que é extraordinariamente subvalorizado, não só pelos adeptos adversários como pelos próprios sportinguistas, e é super fiável para raro. Eu não me lembro de um jogo francamente mau do Mateus Reis desde a época passada, que ele quando entrou
também não foi aquela coisa, até porque foi um processo assim um bocado complicado, porque ele era daqueles negócios que nós sabemos que acontece em Portugal. No Rio Ave acho que só fez 2 ou 3 jogos, depois acaba por saltar para o Sporting e aparece sem grande nome e sem grande moral no Sporting, mas fez o caminho dele. E acho que hoje em dia ninguém pode dizer que o Mateus Reis não é um jogador pelo menos muito fiável, e acho que acaba por ser esse o destaque que eu gostava de fazer. Para além do Gyökeres que não marcou, não assistiu, foi um Gyökeres em gestão, mas pronto, acabamos por cair aqui nas redundâncias de falar do Sporting sempre da mesma coisa, porque é a equipa que está mais solidificada do campeonato. Eu agora estava aqui a ver a ficha de jogo, eu não sabia que o Kovacevic tinha estado no banco neste jogo. Já está disponível, sim. Diz que Franco Israel já ganhou titularidade. Portanto, Pedro Azevedo ao fim de 7 jornadas tinha razão. Sim, mas também não vamos me ver. espanta, não é? Mas eu queria dar aqui algumas notas em relação a este jogo também. Eu concordo com o Rita em relação à estratégia do Estoril. Não, quer dizer, foi uma equipa que tentou acima de tudo defender, mas neste momento praticamente todas as equipas que jogam contra o Sporting tentam defender. Há 2 semanas, eu não tive cá no episódio da semana passada, mas há 2 semanas lembro-me de falarmos do Aroca na marcação individual, homem a homem, ao Gyökeres, que não correu muito bem. E acho que a estratégia do Estoril de facto não correu muito bem, porque o Estoril apareceu ali num 4-3-3, mas sempre a tentar fechar por dentro, e o Sporting provou com isso, ou provou neste jogo mais uma vez, que não só está muito bem preparado para os jogos em função dos adversários, como depois tem mais do que uma solução. E neste jogo foi claramente o segredo da vitória do Sporting está nas alas, tanto à direita como à esquerda. Mais à direita com o Katam e com o Debasso, grande jogo do Debasso também, grande jogo do Katam e grande jogo do Francisco Trincão, porque o Estoril focou tanto, mesmo com os avançados, os 3 da frente estavam sempre a tentar fechar o meio, abriu espaço muitas vezes para o Debasso para o Jenny Katam num para um fortíssimo, e depois do lado esquerdo também a coisa funcionou muito bem, mas com outras dinâmicas. Também concordo com o guarda. Acho que o Mateus Reis é subvalorizado e muitas vezes tem até um aspecto interessante, que ele faz ali um overlap quando joga à central, que é ele arranca lá de trás mesmo como central e vai à linha muitas vezes, não está rotinado para isso. O Sporting acaba por jogar quase com 2 atrás. Há bocado disse que ele fez 2 jogos pelo Rio Ave, foi pelo Moreirense, que ele depois faz ali uma época no Moreirense que não, quase não joga. Pois, eu tinha ideia que ele no Rio Ave foi no Rio Ave que ele apareceu. Fez. E aí do lado esquerdo, com mais Nuno Santos, o Maxi... O Maxi Araújo apareceu muito bem na profundidade, muito no espaço. Eu acho que é um jogador que vai de processos mais simples, portanto vai acabar por jogar mais à esquerda, mais na ala. Concordo. Não ali no lugar do Pote, obviamente, e Morita também, atenção, esquecem-me desse pormenor, que é um por maior. O Morita juntou-se muitas vezes ali nas triangulações do lado esquerdo e fez toda a diferença, e o Morita de facto é o segundo médio, é o terceiro médio, é o segundo avançado. Ele tanto aparece atrás como aparece sistematicamente dentro da área para criar superioridades. Também cria essa superioridade do lado esquerdo, ou criou neste jogo frente ao Estoril. E portanto acho que o Sporting de facto neste jogo percebeu, ok, não querem que a bola entre pelo meio, tudo tranquilo. Bola no Debasso, o Trincão a fixar um dos médios, bola no Katam 1 para 1, fácil. E portanto fica mais essa nota. Em relação ao Sporting, também eu enquanto estava a ver o jogo estava a pensar nisto, e agora também a propósito dos guarda-redes, porque agora estamos aqui a discutir se o Franco Israel já ganhou a titularidade ou Kovacevic ou não, e eu queria fazer mais um elogio à construção do plantel do Sporting, porque se nós olharmos, o Ruben Amorim já falou várias vezes disto, ele quer claramente um plantel curto, e o Sporting tem exatamente 2 jogadores por posição. Se nós olharmos para esta equipa, todos nivelados mais ou menos, obviamente, quer dizer, o Yulman é o Yulman, o Gyökeres é o Gyökeres, enfim, o Gonçalo Inácio é o seu Gonçalo Inácio, mas é interessante como o Sporting tem dois guarda-redes, mais ou menos ao mesmo nível, depois tem Diomande e Gonçalo Inácio que podem jogar no meio, tem Debassi e Quaresma que podem jogar à direita, tem Mateus Reis e Gonçalo Inácio, claro, à esquerda, tem Yulman, Bragança, Morita e Pote, se for preciso,
para 2 posições do meio campo. Tem Katami e Kenda, Nuno Santos, agora o Maxi Araújo, 2-2, Gyökeres Arder, Trincão, Marcos Edward e Pote. E ali pela esquerda, porque o Pote não vai à partida, é para a frente e não para o meio campo. Mas, portanto, pá, isto é mesmo... E depois o Sporting, de facto, contrata jogadores... eu não quero estar aqui a comparar com outros clubes, mas a verdade é que dá-me a impressão que às vezes, por exemplo, isso acontece no Benfica. O Benfica compra muito e tem, de facto, uma disponibilidade financeira, mas depois compra e depois logo se vê. Os jogadores são bons, mas depois logo se vê como é que a coisa vai. Se enquadra no sistema. E, portanto, aqui não, aqui há alvos específicos, sim. Queria sim, só, às vezes o Benfica, nisso até, já lá vamos ao Benfica, mas é interessante isso porque às vezes a estratégia parece que é o Benfica, eles hão de se incorporar aqui nas dinâmicas. Acho que a individualidade, a qualidade individual acabará por sobressair. Sim, sim. E perguntaram ao Amorim a razão de se calhar das equipas ditas não grandes estarem num nível tão diferente das equipas grandes e que se está a notar mais este ano do que se notava o ano passado. Isso agora está-se a dizer muito, não é? Porque acho que se está a perceber que especialmente que há um desnível muito grande, não é? Especialmente nos jogos com os grandes que não há grande tipo de contrariedades. Mas eu não sei se concordo com isso. Eu acho que a grande diferença é ser logo ao início do ano. Porque eu lembro-me dessa conversa também ter assistido noutras épocas, mais para a frente. Eu, por acaso, Maia, já disseste que não concordas, já te vou passar a palavra. Eu também não concordo. Acho que existe competitividade no campeonato português, é um bocado nivelada por baixo, de facto, mas quer dizer, os 3 grandes, se nós olharmos para os outros campeonatos, não é normal. Assim, vamos à França, não vale a pena, vamos à Alemanha, temos o Bayern de Munique ganhou 11 campeonatos, vamos à Inglaterra, o City ganhou 4 em 5, com quantas equipas é que o City perde, não é? Por ano. Eu acho que aqui a questão é que tu tens muitas equipas a perder muitos pontos, não é? Tu vais à tabela classificativa em Portugal... Por isso é que é nivelado por baixo, não é? Exatamente, o 8º lugar é o Casa Pia, que tem 8 pontos. Não é? Sim, mas a minha questão com neste momento são 7 jogos, 8 pontos, e é o 8º lugar. Depois aí é que tens o Famalicão para cima, pronto. E isso concordo plenamente. Concordo contigo. Acho que a única questão é, se for por aí, tudo certo, é competitivo por baixo, é nivelado por baixo. Agora, o facto de haverem 3 grandes que não perdem muitos pontos não me choca assim tanto. Acho que a questão é aqui dar-se a ideia, especialmente este ano, que os 3 grandes, mesmo não estando assim tão bem, tirando o Sporting, vou mostrar o Sporting aqui, mas o Porto, que entrou médio, o Benfica, com as dificuldades todas que teve e que tem, vão ganhando, não é? Vai sempre dar para ganhar. E goleando às vezes. Exatamente. Sim, mas eu acho que apesar de tudo... têm sido jogos difíceis. A exceção do Sporting, o Benfica e o Porto têm tido jogos complicados e eu não sei. Pronto, é isso, eu não sei. Eu acho mas que são 20, 30 minutos e a coisa acaba sempre por se resolver. Eu não sei se têm jogos complicados, as próprias equipas que complicam os jogos. Está bem, mas isso também nós não podemos só. Não é só de mérito das equipas grandes, não é? Mas a maioria das vezes acho que é. Sim, mas, a verdade é que o Porto ainda não perdeu para nenhuma equipa que não o Sporting. O Sporting não perdeu pontos com ninguém. Certo. O Benfica, de facto, teve a derrota em Famalicão e o empate em Moreira de Cónegos. Sim, mas eu não vejo a exceção do Sporting, sinceramente, não vejo assim uma limpeza tão grande nos jogos das equipas grandes. Eu também acho. Agora, de facto, em termos de resultados... Sim, em termos de resultados, sim, por exemplo, mas o Santa Clara faltam 15 minutos para acabar o jogo com o Boa Vista e o Santa Clara tem os mesmos pontos que o Benfica? Tem menos 1, acho eu. Menos 1? Pronto. Mas o teu Santa Clara, mas isso foi porque tu abençoaste a equipa logo antes disto começar. E Santa Clara só perdeu com o Benfica e com o Porto. Ok, mas já está, mas perdeu com o Benfica e com o Porto, que não são equipas, super equipas, pelo menos neste momento. Sim, mas competiu com ambas, acho eu. Santa Clara, frente ao Benfica, faz o golo e depois... Sim. Não, a primeira parte do Santa... Peço desculpa, mas ok, se calhar estou aqui a bater a insistir um bocadinho, mas não sei, eu acho... o que tu tenho alguma dificuldade em ver isso, porque nós eventualmente concordamos todos e temos mais ou menos a mesma opinião, que é, em relação aos grandes, se for isso eu também concordo.
é normal que os grandes estejam noutro patamar. Estamos Claro. a falar de 3 equipas que têm orçamentos incomparáveis com os outros clubes, são equipas de Liga dos Campeões, mesmo que o Porto este ano esteja na Liga Europa, obviamente que é uma equipa de Liga dos Campeões. Portanto, essa competitividade é o que é. Não estou à espera. Sim, mas por exemplo, mesmo o Braga, por exemplo, que a semana passada foi ganhar 3 ao Nacional, está a ganhar 3-0 neste momento ao Rio Ave. Hoje estamos a gravar um bocadinho mais cedo. Está a ganhar neste momento 3-0 ao Rio Ave. Ok, são resultados. Está 3-0. É provável que ganhe um combinado de 6 golos marcados e 0 sofridos. Mas, pelo menos contra o Nacional, foi um jogo muito complicado para o Braga. Eu acho que A questão é que os o que eu acho que nós podemos resultados- discutir, é que as equipas que estão em baixo, nos últimos 4, 5 lugares, são efetivamente até pelo menos janeiro, têm grupos fraquinhos, têm grupos de trabalho fraquinhos. Eu não consigo imaginar o Boa Vista sequer a subir divisão na segunda liga. Sim, também vejo com muita dificuldade, sim. E o Farense? Tem 0 Pois. Mais pontos até o ainda. Farense. Acho que o Boa Vista e o Farense são equipas que estão muito longe das outras, sim. Mas de resto eu vejo O Estrela tem a primeira vitória este fim de sim, semana. mas eu vejo o Estrela ganhar ponto ao Santa Clara, por exemplo. Sim, mas isso são as Certo, equipas já para percebi. baixo. Pronto, Certo, agora certo, aqui certo. a questão, e isso eu percebo, mas para mim é o normal, é tu pensares que o Santa Clara, que está neste momento em quarto, nem sequer competiu frente ao Porto, nos Açores, e eu lembro-me perfeitamente desse jogo, e frente ao Benfica no Estádio da Luz, de facto marcou, mas depois, enfim... O Braga estar a ganhar 3-0 a um Rio Ave, que é uma boa equipa em Portugal. O Braga, que veio de um jogo europeu há 3 ou 4 dias. E que portanto, o Vitória levar 3 do Porto. Mas enfim, eu acho que acho que é uma conversa que acontece todos os anos. Sinceramente, também são acho quase isso, todos os anos. Acho que é aquilo que estavas a dizer de este ano está-se a sentir mais cedo porque há muita gente a perder pontos nesta altura. Sim, Não tens sim. aquelas duas equipas que estão a perder muitos pontos, toda a gente está a perder muitos pontos. Acho que Eu tem a achei ver que com isso. havia uma gama média, que é Braga, Famalicão e Vitória. Pronto. Mesmo assim estão em diferentes escalões, considero eu. Tens os três grandes e depois abaixo disso, e é assim, e somos a ver os 3 grandes atualmente, tirando o Sporting, que já comparámos o Sporting, a equipa do Porto ganhou a Ligas Europas e por aí vai. Mas, por exemplo, o nível do Benfica e do Porto, se formos buscar as equipas de há 10 anos, baixou muito. Portanto, não é só... eu não considero esta equipa do Benfica melhor que a de há 10 anos atrás, que acho que foram à final da Liga Europa. Sim, mas isso também tem a ver eu acho que tem a ver também com o panorama um bocado europeu, porque se calhar o Benfica não, quando aparece um Chelsea para ir buscar um Enzo Fernandes passado 6 meses por 120 milhões, se calhar isso não acontecia há 5 anos. O Benfica conseguia manter pelo menos o jogador. Se o PSG hoje chega com 60 milhões e o Benfica tem que vender o João Neves, fica mais difícil. Mas apesar de tudo, o Benfica ao dia de hoje, os titulares do Benfica são todos jogadores de seleção, praticamente. E há 10 anos não eram. Mas essa é outra história. Tu olhas para a bola de ouro atualmente e olhas para a bola de ouro há 10 anos ou há 20 e também parece tudo muito fraquinho em comparação, não é? Pois, Não sei se isso é uma sensação de que porque estamos a viver isso agora e daqui a 10 anos vão dizer o mesmo Talvez. sobre esta altura. Talvez. Acho que isto Talvez. acontece sempre. É velhice, não é? Mas Vejo podemos guardar essa discussão mais profunda Para quando para o for futuro. o- sim. Aliás, podemos guardar isso agora quando as seleções voltarem a jogar, se nos faltar algum tema. O segundo jogo é o Benfica-Gil Vicente, goleada do Benfica 5-1. Benfica e Gil a repetirem o 11 que tinham utilizado frente ao Casa Pia e ao Boa Vista, Boa Vista Benfica e Gil Vicente Casa Pia. Quarto jogo, quarta vitória do Benfica com Laje, 14 golos marcados, portanto é um número assinalável. E Guarda, não sei se concordas comigo com estas duas afirmações. Acho que o Gil Vicente foi o melhor adversário, foi o adversário mais complicado do Benfica do Laje até agora, e foi um resultado exagerado, na minha opinião. Não, concordo completamente, até porque até aos 75 minutos estavam 2-1 e o que se suspeitava os receios que podiam haver era se isto agora o Gil Vicente marcou 2-2, já está aqui um sarilho. O Benfica já não, provavelmente... Mas o Gil Vicente também estava a jogar bem. Jogou bem,
obviamente quando se apanhou a ganhar e depois teve a oportunidade, queimou havia um bocadinho de tempo, mas isso é normal, pá, não, faz parte, bem ou mal acaba por fazer parte. Também acho que não foi um anti-jogo exagerado, talvez se o Benfica não conseguisse marcar tão cedo, talvez a coisa ia piorar, mas acaba por ser normal porque a diferença, tal como já dissemos, é muito grande, entre os plantéis pelo menos. Entre as equipas, logo se vê, mas entre os plantéis é muito grande e acho que o Gil Vicente deu uma boa réplica ao Benfica, e sem dúvida o resultado é exageradíssimo, não faz sentido aquele jogo ter acabado 5-1, não faz sentido. Era o que eu estava a dizer depois à saída do jogo. Eu fui ver o jogo com o meu pai, estava a comentar com ele, quem sai de um avião agora, abre o flash score ou o que for e vê que o Benfica ganha 5-1, pensa que foi um grande jogo, quando não foi nada disso, é um resultado enganador. Por isso é que é importante ver o jogo, ou então à segunda-feira ouvir o segundo posto para perceber que as coisas... O que parece é que o Benfica continua a ganhar confiança, os índices de confiança estão a ser recuperados e há muitas alternativas que se começam a afirmar. O Rolweiser a partir do banco é raro, o jogo não entra bem, o Amdouni começa a chamar pela titularidade, mesmo o próprio Artur Cabral entrou e marcou lá no Bessa, apesar de, pronto, é o que é, mas há alternativas que se mostram. A minha a única coisa que me preocupa um bocadinho mais, ou que me deixa assim sem conseguir fazer grande análise, é a questão das laterais do Benfica, que para mim o Carreras não me convence particularmente, acho. Pá. Nem a mim. A sério? Olha, eu por acaso não concordo nada não com isso. concordo com isso. Era um dos temas, até era dos elogios individuais que eu ia fazer, mas... Pá, eu sinto que é uma questão que divide muito as pessoas, ou se ama ou se odeia. Eu não consigo ver a diga. Eu até ia fazer um meia-culpa, porque eu já critiquei o Carreras e já fiz um meia-culpa agora numa destas últimas semanas. E uma das coisas que eu tenho até gostado no Benfica é a largura que o Carreras tem dado ao jogo do Benfica. E até um upgrade em relação ao futebol do Lage da primeira passagem. Eu até disse aqui que era uma das coisas que eu tinha alguma curiosidade para saber, para ver se o Benfica era uma equipa com largura ou não, porque acho que na primeira passagem a equipa afunilou demasiado e o Carreras tem estado bem, por acaso. Epá, eu hoje já vi muitas lacunas, continuo a ver. As bolas que entram por aquele lado ele posiciona-se mal e não ataca assim tão bem. Eu não consigo ver. Não sei, eu gosto de o ver. Acho que remata bem, tem bastante iniciativa. Esta questão da profundidade é importante também para libertar, por exemplo, o Kokshu muitas vezes ali, que combina muito bem com ele. O próprio Pavlidis também, o Aktürkoğlu, acho que ele e o Aktürkoğlu estão-se a dar muito bem. A defender é onde ele me deixa mais dúvidas, mas também a quantidade de jogos que ele vai ter que ser testado supostamente a defender com mais intensidade será mais curta, não? Vamos ver agora com o Atlético. Tenho muita curiosidade em ver o Carreras a jogar contra o Trincão e contra o Kenda, que já não vai ser o Kenda pelo aquilo que vocês dizem, mas tenho muita curiosidade. Eu acho que eu estou com o guarda nisto. Acho que o Carreras é uma boa adição ofensiva. Acho que não é excelente, acho que é uma boa adição ofensiva àquilo que o Benfica foi tendo. Teve ano passado. Quem é que andou a jogar lá o ano passado? Morato e o Osho. Pronto, está aí a resposta. Acho que é uma adição. Do ponto de vista defensivo, acho que e o Jurasek também fez ali um jogo ou dois. É verdade, foi o Bessa, jogou no Bessa. Pronto, é isso. Acho que eu estou com o guarda nisto. Ainda não me convence e se calhar é só, pronto, às vezes é só aquelas coisas de ficou, pronto, caiu no goto ou não caiu no goto, melhor dizendo, e portanto se calhar é daquelas que nós ficamos a insistir nesse erro, mas a mim não me convence e estarei cá para fazer o meia-culpa, como já vou fazer mais à frente sobre outro tema. Que é dos jogadores que até mais evoluiu desde que chegou, e até dentro do período Schmidt, que foram poucos os que conseguiram aprender muita coisa, mas o Carreira, ele os primeiros jogos dava-me a sensação que estava perdido em campo. Muitas vezes estava no corredor central, às vezes até vinha defender à direita, parecia que não sabia bem qual é que era o lugar dele. Não, nisso melhorou sem dúvida. Ele nessa altura até me fazia lembrar o Bruno Cortês, que jogou no Benfica há uns aquele anos, e tem um lance... Não tem nada a ver com o do Bruno, mas o cabelo do Bruno não, é bom. Exato. Sim, o cabelo era igualmente bom, noutro estilo. Mas também tinha ali momentos em que desaparecia da posição. Eu acho que o Carreras, o que me impressionou
pela negativa no início foram algumas debilidades técnicas que via. Não sei se ele estava nervoso. Ele também entrou, também é verdade seja dito, entrou numa equipa completamente na modo baixo, e ele seria a solução para uma posição, né, em que o Benfica que o Benfica não conseguiu resolver durante o mercado de verão com a saída do Grimaldo. Mas de facto eu não achei, e continuo, não estou a dizer que estamos aqui perante o futuro melhor lateral esquerdo do mundo, nem de Portugal eventualmente, mas acho que tem evoluído sinceramente. Eu queria só destacar o Gil. Porque eu queria destacar uma coisa no Gil depois. Pronto, então vamos destacar o Gil. Eu queria dizer que queria só dar esta nota. Acho que o Gil é uma das boas equipas em Portugal. E ontem voltou a provar isso. Para além da qualidade individual, e obviamente Félix Correia, Fujimoto à cabeça, João Teixeira no banco, e apesar de algumas perdas importantes, um jogador que saiu agora recentemente, o Maxime Domingues, que é um jogador que eu gosto muito. Só percebi que ele tinha saído há dias. Mas porque saiu agora mesmo. Ele ele faz 4 ou 5 jogos. Pois, eu vi-o jogar no Dragão. E foi dos melhorzinhos no Dragão. E também saiu o Murilo já no início, portanto, não jogou no início desta época. Também saiu o Martinete, que foi um jogador importante. Portanto, o Gil Vicente teve aqui perdas importantes. Ainda continua com muita qualidade individual. Também queria destacar aqui um jogador que me surpreendeu, pelo menos que eu não conhecia. Mas para além dessa qualidade individual, é uma equipa de facto bem trabalhada. Uma equipa que, do ponto de vista defensivo, esteve bem organizada na Luz, soube pressionar sempre em bloco e não teve medo de pressionar. Não deu muitos passos, mesmo quando subiu e tentou roubar a bola mais à frente. E ofensivamente, ali num 4-3-3, porque defendia num 4-4-2 com o Fujimoto mais à frente. O Fujimoto é basicamente o joker. Depois ali com bola ele recua e forma-se ali um 4-3-3. O Cauê sempre como referência. O que mais me impressionou é que o Gil Vicente foi uma equipa que conseguiu tanto sair rápido, poucos toques, muito vertical, como depois ao mesmo tempo era uma equipa que conseguia num ataque mais posicional ter bola, sempre com Fujimoto, claramente ali o cérebro da equipa, qualidade individual, técnica. O Bruno Pinheiro diz que ele vai ter números como nunca teve na carreira. Foi o que o treinador disse. E o Fujimoto já está cá há muito tempo. Na transmissão até disseram que o Fujimoto era, não vos quero estar aqui a induzir em erro, o 14º jogador com mais jogos na história do Gil Vicente. Está há 5 épocas. 5 épocas, estou a ver agora aqui. Nos nossos amigos 0-0 há 5 épocas. Isto já para não falar que um dos jogadores tem sido os melhorzinhos do Gil Vicente esta época, que também não está a fazer uma época por aí além, para já, mas que não jogou lesionado, o Gbané, não sei se é assim que se lê o nome dele. Sim, jogou no meio campo? Não jogou. Não. Está lesionado? Não. O Gbané? Não jogou na Quem Luz. jogou lá do... Não, o Castilho jogou atrás. Sim, depois jogou um jogador espanhol que eu não sei quem é. Mas... Santi Garcia, para aí. É. O Gbané está lesionado, não jogou na Luz. O Castilho jogou o número 6, que é o peruano. Era um jogador que eu queria... Também bom jogador, pá. Bom jogador. Internacional peruano, eu não conhecia. E aparentemente já está no Gil desde a época passada, não teve muitos minutos. Sim. Mas pronto, queria só concluir, depois passar para ti, mas impressionou-me também depois a forma como o Gil consegue sair com bola, saber o que fazer com a bola, e às vezes isso é uma coisa que causa muita dificuldade às equipas pequenas nos estádios grandes, que é, de vez em quando até tem algum espaço, mas depois não sabem muito bem o que fazer com a bola, e às vezes com bola é quando vêm os problemas, porque desequilibram-se. Aquilo é uma confusão e perdem ali. Ainda hoje o Aroca, quando tenta sair a jogar com o guarda-redes na segunda parte, enfim, já lá vamos, mas portanto a bola não queima. E o meu destaque individual era de facto esse Jesus Castilho, número 6 do Gil Vicente Internacional peruano, sempre bem a ocupar os espaços, meter a bola jogável, gostei dele. Eu acho que o que falta é este Gil. Eu acho que nem o Cauê nem o Aguirre, que tem sido o ponta de lança mais habitual, são goleadores, e acho que falta um jogador com o perfil do Fran Navarro ou do António Martínez, não que o Fran Navarro é que chegou lá, mas assim, um jogador um bocadinho mais associativo. Eu acho que falta um bocadinho,
porque esta equipa, como o Sami disse bem, e o Guarda também já tinha dito, é uma equipa que trabalha muito bem a bola, muito bem orientada pelo Bruno Pinheiro e pelo seu assistente João Coimbra, que também já esteve aqui connosco. Um grande abraço para ele já agora. O Bruno Pinheiro tem cara de quem vai fazer 5 ou 6 jogos no Braga. Achas? Tem aquele... Sim. Tem aquela aura. Sim, antes de ir para o estrangeiro outra vez. Acho que isso na altura do Estoril chegou a ser saudade. Sim, eu também me lembro disso. Portanto, faz Mas sentido. é uma equipa bem trabalhada, tem bons jogadores no meio campo à frente, é uma equipa com qualidade. Lá está, mais uma equipa do Campeonato Português, mas também como o Arouca, quem vamos falar a seguir, eu acho que falta o homem-golo nestas equipas. Muitas vezes faz toda a diferença. Se bem que no Benfica o ponta de lança não precisa de marcar golos, noutras equipas é preciso que o ponta de lança marque golos. E nestas equipas que trabalham muito bem até o último terço, às vezes falta um jogador que encoste bolas ou que remate de forma um bocadinho mais incisiva. E eu senti falta disso no Gil ontem, mas acho que é uma boa equipa do Campeonato Português, bem orientada e com paciência para fazer um campeonato muito tranquilo. Acho que o resultado, como vocês sabem bem, é muito enganador. Muito enganador. Aliás, a jogar assim, eu até acho que o Gil está claramente na primeira metade da tabela. Não? Sim. Só uma nota sobre o Amdouni, que o guarda já falou. Eu também já disse isso quando falámos quando se falou da contratação dele. Eu acho que ele é jogador para ser titular no Benfica. Acho que é um jogador, acho que é capaz de ser jogador, juntamente com o Actur Koglu, com o remate mais fácil no Benfica. Pé esquerdo, pé direito. Acho que é muito bom jogador mesmo. Eu não sei, faz parte da turma das meias baixas, como o Actur Koglu, deve ser agora uma nova moda no Benfica. Eu não sei se ele vai ter paciência para ser titular, para ser suplente e entrar sempre como entrou ontem. Tenho algumas dúvidas. Parece um jogador do ponto de vista de ego. Não sei o que é que lhe prometeram, também é importante obviamente, mas não sei se ele é jogador para aguentar muito tempo no banco sem barafustar. Rita, sobre este jogo. Sim, estava agora aqui a ouvir mais sobre o Amdouni. Estava a pensar sobre isso. Acho que provavelmente terá que ser em jogos em que o Benfica joga com outro tipo de sistema. Acho que pode ser o jogador ideal para apoiar mais o Pavlidis, para fazer os números que nós precisamos para ganhar a aposta. 4-2. Há 4-2 neste momento. Em relação ao jogo, acho que concordo com o que vocês disseram em relação ao Gil Vicente. Claro que o resultado é enganador, mas também deve-se a uma aura diferente que se vive no Estádio da Luz nesta altura, em que antes qualquer remate não dava golo e agora qualquer remate dá golo. E portanto isto são de fase, e a fase agora é esta, e é também aquela fase em que se sofre um golo, e é a diferença que eu assinalo neste Benfica em relação ao Benfica de Schmidt, é que sofre-se um golo e há a sensação de que vai surgir uma resposta do Benfica. Com Schmidt isto não acontecia. Não sei se isto é mais pelo trabalho do treinador ou pela cabeça dos jogadores. Acho que são coisas diferentes, as duas com impactos diferentes. Mas em relação a este Benfica, um jogo em que o Cox realmente esteve um pouco mais desinspirado do que aquilo que tem sido. O Cox tem sido o motor desta equipa. Gostava de assinalar o Florentino. Se nós há uns tempos criticámos o Florentino não todos, Rita. Nunca me vais ouvir a criticar Florentino Luís. Acho que foi 3/4 deste painel. A dizer que Florentino tinha algumas limitações, especialmente no jogo com bola. Fez um jogo muito interessante ontem, não só pelo golo. Fez uma grande joga, é verdade. Aliás, ele faz ali uma assistência para o Actur Koglu que não dá assistência porque ele falha. Porque é uma grande bola e contava com uma assistência, mas vai cair no esquecimento. Não? Sim. E principalmente acho que foi o elemento que mais controlou o possível crescimento do Gil Vicente. Sem dúvida. Se o Gil Vicente não cresceu mais é porque o Florentino aguentou muito, cortou muito a bola, recuperou muito a bola, deu muito a jogar. Outro apontamento para o nosso colega Pavlidis, colega não, amigo, que temos grandes esperanças nele.
ainda vamos com calma, mas é um jogador que eu não sei, já se fala, eu já li benfiquistas escrever que já é a altura de Artur Cabral se calhar começar a ter mais minutos, talvez a titular. Os benfiquistas têm sempre esta memória bastante curta, mas o Pavlidis, acho que numa equipa em que há tanta gente a rematar bem, há tanta gente a aproximar-se bem da baliza, também é importante ter lá um jogador como o Pavlidis, que faz uma pressão imediata ao adversário, que recupera muita bola, segura muita bola, e portanto eu não critico aquilo que o Pavlidis está a fazer, acho que é um trabalho que é muito difícil de ser feito. Portanto, segundo aquilo que estás a dizer, Rita, é um Gonçalo Ramos sem golos. Ainda sem golos, mas acho que está pouco assistido. Eu também acho que é ainda sem golos. E acho que o Benfica nem se deve preocupar muito, porque também é bom sinal que os outros jogadores estejam a marcar golos. Ou seja, não, Benfica... quem tem que se preocupar são vocês. Não é mais ninguém. Eu só não sabia que os golos contra 10 davam. Sim, isso por acaso não estava nos regulamentos do sorteio. Então o Benfica a semana passada jogou contra Júniores, portanto isso também conta? Jogam todos contra Júniores. Jogou com Júniores, enfim. O Samu ainda não jogou contra os Júniores do Boa Vista. Olha, mas deixa-me só dar aqui pegando naquilo que a Rita disse, concordo com praticamente tudo. Também queria destacar o Florentino, mas vou guardar isto para mais para a frente, porque já disseste algumas coisas e para também não estar aqui a repetir-me. Acho que o Benfica de facto está a viver acho que ainda é cedo, e era isso que eu também vos ia perguntar para tirar grandes conclusões antes de avançarmos para o Porto Aroca. Acho que ainda é cedo tirar grandes conclusões. O Benfica de facto vive deste ímpeto do novo treinador. Os jogadores de facto estão em posições mais confortáveis, nós já falámos sobre isso, e portanto aí mérito do Bruno Lage. Continua a haver ali uma equipa que se desequilibra, que dá algum espaço ao adversário, mas de facto tem aqui há ali momentos em que, como é que eu ia dizer, há ali quase uma avalanche ofensiva de vez em quando. Os jogadores estão claramente mais confiantes, basta olhar para o Di Maria, tanto no Bessa como neste jogo, os carrinhos que o Di Maria tem feito para recuperar a bola, coisas que nunca vimos. Continua a haver a questão do Di Maria, da gestão do Di Maria. Sim, mas apesar de tudo, olha, eu acho que eu estive a pensar sobre isso também quando vi o mesmo 11 do Lage neste jogo, e pensei, se calhar ele está a forçar muito, mas depois também acho que é bom, um treinador também tem que procurar o seu 11 base. Portanto, daqui a 10 jogos nessa fase, sim. Daqui a 10 jogos o Di Maria for sempre titular, acho estranho. E a verdade é que ele tirou, e surpreendeu-me aí, tirou o Di Maria com 2-1. Também me surpreendeu. Houve 70 e tal minutos. Porque ele faz uma tripla substituição e não mexe no Di Maria, e eu na altura pensei, não me fazia muito sentido, e ele 5 minutos depois tira o Di Maria e mete o Best. Surpreendeu-me ali um bocado, por acaso. E o jogador, só para terminar, que eu queria destacar é o Oshens, porque assim, o Oshens para mim foi melhor em campo. Já agora dizer que o Kokushu... Leste o jornal do jogo, não é? Eu dei a figura ao Oshens. Foi? Muito bem, pronto. Portanto, estamos de acordo. Eu também concordo contigo em relação ao Kokushu. Eu acho que também há uma tendência do Kokushu fazer um bom jogo e ficar toda a gente quase a dizer que ele é o melhor, já é o melhor médio em Portugal. Calma, porque o Kokushu também tem jogos em que baixa, e a culpa não era só do Schmidt. É que nem é o melhor médio do Benfica. Pronto, então eu acho que o melhor médio é o Florentino Luís. Não, mas o Washington. Sim, acho que o Washington... Mas isto só para dizer que o Washington, de facto, o trabalho, principalmente na primeira parte, que ele faz sem bola, nas movimentações, na execução, passa rápido, ele pensa rápido, está sempre disponível. De facto, eu escrevi isto no Twitter e é verdade. Olhem para o Washington e pensem no João Mário. Portanto, estamos aqui a falar de um nível completamente diferente, e era só isto que eu queria dizer em relação ao Benfica. Só uma última coisa que me lembrei agora, um ponto positivo em relação ao Bruno Lage, é das poucas coisas que se pode ver ainda diferente nesta equipa, é a diferença nas mexidas, o impacto que as mexidas têm na equipa, e o tempo de antecedência com que o Bruno Lage faz. Acho que tem Mr. Bruno Lage, desculpa.
tem feito boas, tem conseguido gerir bem todos os elementos que tem no banco. É verdade, é um bom ponto esse. Mas mesmo com 2-1, aí mérito dele. E acho que voltamos ao tema. Fiz obviamente uma provocação à jornalista deste podcast. Eu ignorei. Eu sei. Porque também já nem vou entrar pela tontice que foi a conferência de antevisão do jogo e esse pormenor absurdo do Lage, apesar de eu achar que o jornalista em questão também foi provocador, mas isso são outras questões. Agora, ele tem um momento engraçado que eu também acho que tem ali algum show-off, mas que acho que foi muito importante, que é o momento do Prestiani, que o Prestiani entra nos descontos e o Prestiani é muito importante no 5-1 e o Lage faz questão de ir puxar por ele depois do 5-1, porque pronto, claramente o jogador devia estar um bocadinho desmotivado, porque começa a época a titular no Benfica e agora é um jogador que é provavelmente o último dos extremos a entrar. O último é o Sheldrop. É verdade, sim, mas o Sheldrop eu não sei se é para contar. Vai ser e tem. Agora é para sim, no sentido em que acho que está atrás destes, não é? Está atrás destes todos. Acho que desta primeira linha. Se não é para contar agora, é para vender, quer dizer. Pois, talvez tenhas razão. Mas sabes que também, Maia, tudo está bem quando acaba bem. Porque sim, eu olhei para essa substituição e pensei, imagina se fosse o Jorge Jesus a meter o André Gomes há uns anos atrás, quando a coisa já estava negra. Aliás, eu vi um tweet qualquer a falar do Jota. Do Jota? Isso foi com o Lage. Também vi isso, mas o Schmidt também na primeira época também meteu o João Neves acho que as pessoas criticam, e não sei quem fez o tweet, nada contra, mas acho que as pessoas criticam demasiado cedo, calma. Sim, também está com o dedo mágico. Eu acho que não fez muito sentido. Meter a 2 minutos aos 92, sim, ele depois faz a assistência e os próprios colegas no final do jogo fazem questão de ir ter com o Prestiani. É o miúdo. Sim, e ele também não. Enfim, mas é o que é. Pronto. Maia, antes de avançar, tu querias fazer uma meia-culpa, não sei se será aqui, se não avançamos. Não, mais para a frente. Porto Aroca, fico contigo, Maia. Foi um jogo enfim, não com muita história, que até podia ter tido alguma história. A primeira parte foi uma boa primeira parte do Aroca, que depois fica, obviamente, marcada pela expulsão do seu ponta de lança, e a partir daí, na segunda parte, o Porto, aliás, marca o primeiro golo logo a abrir, pelo Samu, o segundo golo imediatamente a seguir, um gol do Nico Gonzalez num erro do guarda-redes do Aroca, que mete a bola no David Simão, que estava marcadíssimo pelo Nico Gonzalez, e depois o Galeno faz o 3-0. Eu tenho ideia que isto foi tudo de seguida, 10 minutos. Em 10 minutos. Acho que foi demasiado cruel para o Aroca, para a primeira parte do Aroca. Acho que foi um bom Aroca, ao contrário do que se viu, por exemplo, frente ao Sporting. Aqui não houve marcação homem a homem. Mas o que é que achaste? Alguma nota? Acho que tudo corre mal ao nosso Gonçalo Garcia, claramente um bom homem, porque preparou muitíssimo bem a equipa. Acho que foi a equipa, à exceção do Sporting, que causou mais dificuldades ao Porto no campeonato este ano. Essa primeira parte é uma primeira parte muito boa do Aroca, o meio campo do Aroca muitíssimo. Não queres falar do Tom Mané? O Tom Mané marcou no Dragão. Opa, está bem, mas o Porto tudo bem, mas eu até acho que nesse jogo o Porto teve muito mais oportunidades. O Porto teve mais oportunidades. Não estou a comparar o Farense a primeira parte do Porto hoje é muito difícil em termos de oportunidades. Eu até estava a fazer exercício antes da expulsão. O Porto tem um lance ou dois lances de perigo. Aliás, o Porto tem logo imediatamente um lance. O lance mais perigoso do Porto na primeira parte é imediatamente a seguir à expulsão, logo num desequilíbrio do João Mário, que mais uma vez faz uma grande joga já agora. Melhor em campo. Fez mesmo uma grande exibição. E pronto, é só por eu falar deles que eles começam a jogar bem. Uma nota importante: eu não percebi bem a forma como o Porto montou o meio campo. Acho que é o grande tema. Não percebo bem qual é que foi a ideia, porque é que o Vasco Sousa jogou à frente, porque acho que isso dificultou uma coisa muito óbvia na construção do Porto, que é quando quando há esta troca e o Nico Gonzalez está atrás. Primeiro, o Alan Varela na construção passa a ser um jogador a menos, e eu até acho que ele é um jogador importante na construção, ao contrário do que muita gente diz. Eu acho que o Alan Varela é um jogador super importante na construção do Porto, não é só um jogador da estabilidade, acho que não é. E portanto, houve vários momentos em que o Nico Gonzalez veio buscar a bola atrás
E o Nico e o Varela parecia. O Alan Varela, não o Nico Varela. O Alan Varela parecia que estava. Olha, um bocadinho como o Carreras no tempo do Schmidt, um bocadinho sem pouso, ou seja, sem sítio onde estar, porque a bola não passava por ele. E portanto, esta escolha do meio campo do Vítor Bruno, que foi imediatamente corrigida ao intervalo, que eu acho que foi já agora uma decisão que era um bocadinho óbvio, até porque o Porto estava com mais um, mas acho que foi já agora, acho que não esperou isso, acho que isso é importante e mostra um arriscar, não sei, se calhar também confiança. Fez o que meteu o Denis Gul, já agora, só para contexto, o Denis Gul tirou o Vasco Sousa e jogou com 2 pontas de lança. E portanto, esta escolha de meio campo inicial eu acho que prejudicou os 3 médios. Eu acho que o Nico Gonzalez neste momento é mais importante para mim, o Nico Gonzalez estar mais perto do golo. É um jogador que tem tido muito golo, portanto acho que faz sentido num jogo em casa destes, um jogador que está tão confiante e está a marcar tanto golos, estar mais próximo da baliza. O Vasco Sousa é um jogador que eu acho que é mais importante um bocadinho mais atrás, pelas características que tem, e acho que o Alan Varela é um jogador que ali, num jogo em casa, haver um jogador que é um bocadinho um jogador a menos na construção, acho que dificulta um bocado alguém que é tão importante na manobra total do Porto. Não acho que é só na manobra defensiva, não concordo com isso. Acho que o Alan Varela é um jogador também muito importante na manobra ofensiva. Desculpa, deixa-me só dizer que o Vítor Bruno depois deu a entender... Não vi, por acaso, não vi. Sim, deu a entender. Claramente foi estranho. Não, ninguém estaria à espera que o Vasco Sousa fosse o jogador do meio campo mais avançado e não o Nico, mas ele foi para tentar roubar a bola, ou seja, foi na pressão. Portanto, ele queria que o Vasco Sousa, e isto também tem a ver com o jogo na Noruega, portanto, ele queria com o Vasco Sousa mais à frente, que o Porto pressionasse melhor e mais rápido. Também não acho que seja por aí, senão, por exemplo, no caso do Benfica, metis o Florentino a jogar naquela posição. Sim, não estou a dizer que concordo, foi só... Sim, a explicação para mim não me faz grande sentido, mas segue. Sim, só acho, já agora eu acho que tem sido também um bocadinho estranho, ou não, mas a época do PP não está a ser particularmente boa. O PP não começou bem a época, e tem jogado, essa é a minha dúvida, pronto, não tem jogado tão bem, portanto se calhar vai passar uns minutos ao banco, e não. A verdade é que o PP continua a ser titular, porque obviamente é um dos melhores jogadores que o Porto tem, mas é uma época, acho que vai ser uma época interessante para o PP, porque ele neste momento não é titular indiscutível em nenhuma das posições, mas é titular indiscutível. Percebem o que é que eu quero dizer? Portanto, tem que estar, mas ao mesmo tempo não vai tirar lugar ao Galeno à esquerda, porque o Galeno e o Moura neste momento estão a combinar o Moura muitíssimo bem. Parece que a equipa estava só à espera dele, não é? É verdade. Mas e depois, não é um jogador que vai estar... Eu até acho que poderia ser o jogador atrás do avançado, mas ao mesmo tempo eu também estava à espera que o Ivan Arraim demorasse mais tempo a sair da equipa. Já saiu. Não sei, não vejo o PP com um bom começo de época, mas vamos ver, é também esperar para ver. Guarda, Rita, sobre este jogo, ou então, como este jogo não teve assim tanta história, também se quiserem deixar uma outra nota em relação ao jogo do Porto na Noruega, também estejam à vontade. Mas esta questão do PP por acaso é interessante, porque ele ainda não parece que ainda não entrou nesta equipa do Vítor Bruno. Posso fazer um 2 em 1. O jogo na Noruega não me surpreendeu muito. Surpreendeu o Porto, estando com mais um, a não ter dado uma resposta tão boa, mas também compreendo a questão do sintético, e acho que o Porto apareceu mal preparado para esta equipa, que já não é surpresa nenhuma. Esta equipa já tem feito boas campanhas na Europa, especialmente nos jogos em casa, portanto não houve muita gente que ficou super revoltada com esta derrota do Porto. É uma má derrota, não é normal o Porto perder um jogo destes na Europa. Com o Conceição não ia acontecer. Não ia acontecer uma derrota destas, duvido muito. Mas acaba por ser normal, porque a equipa adversária, o Bodo Glimt, foi claramente superior. O jogo de hoje, na primeira parte, e vamos cingir só à primeira parte, porque na segunda é um jogo sem história. Na primeira parte aconteceu aquilo que eu já referi a semana passada, que até acho que acabou por cair um Reels sobre isso, um TikTok, uma coisa qualquer, que o pessoal até criticou um bocadinho, quando eu disse que a equipa, foi mesmo nos comentários do YouTube, olha, já agora façam aí, esta semana também, que eu disse que a equipa do Porto ainda está a um nível abaixo do Benfica, e foi precisamente por causa disso, porque eu sinto que o Porto não encontra grandes soluções quando encontra blocos um pouco mais fechados, e que onde o Porto não consegue entrar. E esta história eu não tinha ouvido do Vítor Bruno dizer que quer pressionar mais em cima, metendo lá o Vasco Sousa. Para mim é surreal, não faz sentido nenhum, não me cabe na cabeça. Acaba por desmontar ali o Nico, que tem feito uma boa época naquela posição,
para meter lá o Vasco Sousa, que já nem tinha jogado, para pressionar mais à frente, não faz sentido nenhum. Mas a incapacidade que o Porto demonstra, também pela baixa de forma do PP, em entrar quando os blocos são mais compactos e o Porto não consegue, é o que me leva a dizer que o Porto está um nívelzinho abaixo do Benfica, não é uma diferença brutal. Eu também acho, guarda, que o Benfica tem alguma dificuldade com blocos baixos. Tem, mas pá, eu acho que o Benfica tem mais soluções para entrar por ali. E o Di Maria Tem qualidade individual. Qualidade individual. O próprio Cockchu agora já demonstra outra coisa, apesar de não vamos fazer do homem 2 ou 3 jogos, foi o que já falámos hoje, mas acho que o Benfica tem outro tipo de qualidade para chegar lá quando encontra este tipo de blocos. Vamos ver, eu tenho muita curiosidade este ano em ver os confrontos entre o Porto e o Benfica, porque são duas incógnitas para mim, como é que essas duas equipas vão encaixar. Mas pronto, depois na segunda parte, se formos por aí, não há grande história. O Porto entra por ali adentro porque agora ia dizer o Amora, meu Deus, o Aroca Um dia será o Amora. o Aroca com menos 1 acaba por ficar aos papéis. E aquilo. E o Vítor Bruno mexe bem a equipa depois para entrar com mais força por ali adentro. Rapidamente, em relação ao Porto, parece-me que é uma equipa ainda um bocadinho inconsistente. Tem tido exibições que fazem sentido, outras que nem tanto, e depois sente-se mais neste tipo de jogos, não hoje em frente ao Aroca, porque as coisas depois acabaram por se naturalmente desenrolar de outra forma, mas olhando aqui para o futuro do Porto, tem um jogo com o Manchester United a meio da semana e joga depois com o Braga, portanto é uma semana muito difícil para o Porto. Vamos ver como é que o Vítor Bruno vai gerir tanto o plantel como o cansaço, as emoções de poder correr mal. São 2 jogos no Dragão que se forem um mau resultado Porto, fica muito para mim pesado. vai ganhar os 2 jogos. Olha, era o que eu ia dizer, eu acho que o Porto não perde os 2 jogos. Eu acho que o Porto ganha os 2 jogos. Acho que não perde nenhum dos 2 jogos, pronto, era o que eu ia dizer. Acho que são 2 jogos muito importantes para esta afirmação de identidade da equipa de Vítor Bruno, acima de tudo. Concordo. E depois há uma paragem de seleções em que, se calhar, finalmente, Vítor Bruno vai ter tempo também de integrar aqui os reforços de outra forma. Já tem outros jogadores reforçados e, portanto, vamos ver como é que o Porto regressa para jogar com o Sintrense, depois para a Taça de Portugal, a seguir à paragem de seleções. Vamos ver como é que o Porto regressa já com, por exemplo, a disponibilidade de Fábio Vieira. O que é que Fábio Vieira vai conseguir trazer à equipa do Porto? Eu estou curiosa. Rita, desculpa, achas que vai ser só nessa altura que vai mexer que ele vai mexer neste caso? Eu diria que o Zé Pedro não será titular a época toda, mas eu também não sei. Olha, estou-me a ouvir aí, Sami, tens de ligar o teu micro. Eu não sei ao mesmo tempo quanto tempo é que vai demorar que neste caso o Jaló entre e quanto tempo é que vai demorar a que o Fábio Vieira entre. Eu nem sequer sei se o Fábio Vieira vai ser titular desta equipa. Não sabes se vai ser titular? Em relação ao Jaló... Não sei. Aqueles takes de Maia. Em relação ao Jaló, eu acho que não faltará muito tempo. É o tipo de central que Vítor Bruno procurava e, portanto, faz-me sentido que entre rapidamente na equipa do Futebol Clube do Porto. Não sei, eu, se fosse Vítor Bruno, não o faria esta semana. Esperaria, são jogadores que poderão, esperaria pela pausa de seleções para conseguir trabalhar a equipa, gerir novos jogadores, aproveitar que estes jogadores não vão às seleções para integrar novas rotinas. Não o faria numa semana em que vai jogar com um jogo importantíssimo, ainda por cima já perdeste pontos, portanto a pressão que há sobre o Porto em relação ao jogo com o United seria completamente diferente se o Porto tivesse vencido ou empatado na Noruega. Há uma necessidade de pontos porque este novo formato das competições obriga a isto, não é? Falámos que as equipas que começarem muito bem em 3 ou 4 jogos resolvem a situação, mas quem tiver a arrastar e quem não for conseguindo garantir pontos, depois a pressão vai aumentando e vai aumentando. E depois pronto, o Braga, vamos ver que Braga é que também chega ao Dragão, também é sempre uma incógnita, mas acho que não é semana para mudanças. Acho que eventualmente o Jaló poderá já entrar no 11 frente ao Sintrense, parece-me um jogo perfeito, por acaso. Mas sim, mas só mais para a frente. Sim, não vai sim, ser, só depois da não... paragem, eu diria, sim. Sim, acho que até para o próprio Zé Pedro isso seria um atestado de incompetência para um jogador que até tem estado bastante bem, não é? Diria. Sim, é um jogador muito fiável, muito certo. Teve muito bem no Bessa, hoje também teve
pronto, hoje não foi um jogo tão complicado, mas pronto. Mas acho que a dupla pensada na cabeça de Vítor Bruno é Jaló e Pérez, portanto, terá que acontecer. Vocês não me conseguem ver, não é? Pronto. Sim, Não, mas nós estamos a ouvimos ouvir-te, muito estamos bem. a ouvir muito bem. Perfeito, pronto. Não me vão conseguir ver porque eu tive aqui um stress qualquer na câmara. Mas em relação aos centrais do Porto, já agora, queria só fazer duas críticas ao Vítor Bruno, antes de avançarmos. A primeira tem a ver com os centrais, porque ele surpreendeu-me quando tirou o Zé Pedro antes do Otávio. Era uma coisa que eu achava que não ia acontecer, mas que aconteceu. Porque eu achava que ele iria respeitar o momento de forma do jogador e acabou por... eu acho que confiou demasiado no Otávio. Não é que o Zé Pedro, e mesmo agora na Noruega, não esteve propriamente muito bem, mas estava a jogar melhor que o Otávio. E o segundo aspecto tem a ver com o Grujic na Noruega. Achei estranho que o Vasco Sousa não tivesse sido titular, sinceramente. E acho que há a ideia de que o Grujic, por ter 1,90 m, é mais possante fisicamente e a ideia deve ter passado por aí, ou seja, tem uma superioridade física que o Vasco Sousa não teria, mas acho que isso não corresponde à verdade e acho que o Grujic ainda está por mostrar alguma coisa neste Porto, apesar de já ter feito mais de 130 jogos. Sinceramente não consigo perceber, porque é um jogador que é muito pouco agressivo em todos os aspectos no jogo do Porto e portanto até podia ser um jogador para equilibrar e não o consegue fazer. Vamos avançar? Vamos a isso, bora. Muito bem. Temos aqui os destaques nacionais. Não sei se alguém quer destacar Posso alguma começar coisa. Já sei o que vais destacar, aposto, mas diz. Então, diz lá. Não, vá falar, desculpa. Não, diz por favor. Estrela. Sim, mas é por uma razão contrária. Eu fui este fim de semana ver o Estrela Moreirense. Fui com um grupo grande de amigos. Tivemos a felicidade de uma das pessoas conhecer malta no Moreirense e fomos para o setor visitante ver o jogo. Vimos o jogo no setor visitante e foi engraçado porque era a pessoa, a minha amiga, que é muito, que é conhecida de malta do Moreirense, para além de ter arranjado bilhetes para muita malta, o próprio Moreirense, a estrutura a pessoa da estrutura que conhece, neste caso a Catarina, ofereceu-nos camisolas e eu tenho uma camisola do Moreirense deste ano. Sério? Portanto, um grande abraço ao Moreirense e ao César Peixoto. Que vem personalizada, para vocês perceberem. Tem o teu nome, muito bem. Tem o meu nome. E número? Portanto, E o número 22? Número não, é verdade, foi uma coisa que falhou. Mas tenho uma camisola do Moreirense, que é uma equipa que eu este ano até nem tenho visto muitos jogos, não tenho acompanhado muito. Mas tive a felicidade de ver o jogo. Isto também foi o primeiro jogo que o Estrela venceu no campeonato. Desculpa, Com o seu diretor desportivo, não é? É verdade, tem um novo treinador, mas já agora fica a nota. O Estrela... Eu acho que o Estrela... Exatamente. Acho que o Estrela ganha bem. Acho que o Estrela ganha bem. Agora, o Estrela joga muito pouco na mesma. E o Moreirense, por acaso, teve oportunidades até para empatar o jogo. Logo após o golo, o Moreirense até fez uma boa primeira parte. Eu acho que o Moreirense até faz um bom jogo, mas depois na segunda parte demora demasiado tempo a entrar no jogo. E acho que perde bem o jogo, mas apesar de tudo acho que é uma equipa muito melhor que a do Estrela da Amadora neste momento. Nota para casa de quase 3 mil pessoas numa fase difícil da época do Estrela também, que também muitas vezes chama pessoas, não é? Mas muito interessante, bom ambiente no estádio, nota menos positiva para as poucas pessoas que o Moreirense levou, eu trouxe aqui a Amadora, mas pronto, já agora um grande abraço. Não é? Sim, mas foi um sábado à tarde, apesar de tudo, não é? O clube até está bem, mas pronto, um grande abraço à malta do Moreirense, obrigado pelo convite e por esta bonita prenda, e pronto, e boa sorte ao Estrela, porque vai ser um ano difícil. Estão preparados para ouvir falar do Moreirense o resto do ano, não é? Exato. Não, eu sou Santa Clara. Acho que a grande notícia para o Estrela neste momento é o Kikas, que já tem 3 golos, se não me engano, e portanto o meu destaque é o Casa Pia. O bom momento do Casa Pia depois do início horrível, com 3 jogos, 3 derrotas, 0 golos marcados. Está agora com 2 vitórias e 2 empates. Empatou nesta jornada frente ao Vitória e já tinha empatado frente ao Gil Vicente, portanto são 2 resultados importantes.
E é certo que o Casa Pia não tem muito volume ofensivo. Também não seria contra o Vitória que o Casa Pia ia agora apresentar um futebol ofensivo e tal, mas a verdade é que os gols começaram a aparecer depois de terem ficado a 0 nos primeiros 3 jogos. Nós até assinalámos isso na altura, e o Casa Pia foi buscar um ponta de lança mesmo no final, quer dizer, já em setembro, que é conhecido do futebol português, que é o Cassiano, que esteve no Estoril o ano passado, que foi para o Brasil, fez 8 jogos no Brasil, portanto eu não sei o que é que se passou, deve ter sido assim uma história marada, e a verdade é que voltou e já tem 2 golos, portanto fez 1 jogo e meio, nem foi titular no primeiro jogo, e neste jogo marcou, é certo que marcou os 2 golos de penalti, mas acho que o Casa Pia precisava de facto de um ponta de lança. Concordo. E a verdade é que o Cassiano chegou e tem ajudado o Casa Pia. Nota também para o melhor em campo para a transmissão, que foi o Ruben Kluivert, que é filho do Kluivert, do Patrick Kluivert, e irmão do Justin Kluivert, defesa central, holandês. Portanto, são estas as minhas notas para o Casa Pia. Vai, dá, Rita. Sim, estava com isto em mute. Rapidamente, não tem a ver com o jogo, tem a ver com uma ação que presenciei lá no Estoril. O Estoril apresentou o terceiro equipamento ao intervalo. Uma bela camisola, cor-de-rosa, muito bonita, que a particularidade não é a cor, é sim o que é que representa. Foi em parceria com o Manicômio, que é uma associação de saúde mental, arte e saúde mental, e a camisola é para combater o estigma da saúde mental, a importância da saúde mental, e o Estoril vai passar a ter consultas de psicologia e de psicoterapia no estádio. E portanto, mais informações procurem o Estoril, mas vai passar a ter mais consultas de psicoterapia e de psicologia no estádio, com esta camisola que tem esse significado, e foi apresentada ao intervalo do jogo com o Sporting, e queria só deixar essa nota. Não mandaram nenhuma? Os jornalistas não recebem presentes. Não, presente. Olha agora. Uma camisola tem um valor de. Isso com o JJ 30 ou 40 não era bem assim. Eu sou jornalista há pouco tempo. Olha, já agora o meu destaque, vou um bocadinho mais abaixo, vou à segunda liga e vou mesmo abaixo, vou ao Paços de Ferreira, que está em último. Não deixa de ser uma surpresa, uma equipa que nos habituámos a ver na primeira, com projetos bem firmes e bem definidos, com aquela premissa muito interessante que o presidente que entra ou que sai não pode deixar o pior do que o que encontrou, que pelos vistos também não é assim algo tão habitual e devia ser. E esta semana o Paços de Ferreira apanhou 3-0 do Benfica B em casa, e talvez por essa exposição maior, porque acaba sempre, quando estas equipas apanham as equipas B dos clubes grandes, acaba sempre ter mais alguma exposição. Fui ver e surpreende como é que a equipa do Paços consegue estar em último. Não acredito que vá descer, acho que isso é impensável, até bem pelo contrário. Pode subir à primeira, acho que já vai tarde, mas pode subir na tabela classificativa certamente. Mas uma equipa que tem Marafona, Antunes, que são gajos muito batidos, apesar de estarem velhos, não há outro nome. Marafona, Antunes, Rui Fonte, o próprio Wilton, acho que tem a obrigação de fazer um bocadinho melhor. O Wilton é claramente o melhor do Paços, acho eu. Pois, tem a obrigação de fazer um bocadinho melhor. Nota curiosa, que eu nem sabia disto. Depois ainda tem o Costinha, que é um miúdo que salta da Académica para o Braga há uns anos, não sei se lembram. Sim, perfeitamente. Até deu alguma polémica na altura. Aquele miúdo que estava no Boa Vista há uns anos e que eu disse logo que ia ser um grande flop, que foi para o West Ham na altura, o Central. É sobre esta equipa do Paços. Sério? Já andou no Chipre e essas coisas assim do género, e estava também, mas tem a obrigação de fazer melhor, e espero que faça, porque o Paços, apesar de tudo, tem um estádio com boas condições para o que se vê em Portugal, e tem projeto. Acho que, ao contrário de outras equipas que é as SADs a injetarem dinheiro e à espera do retorno, acho que o Paços é assim um ambiente mais familiar até, e que espero que se mantenha nos campeonatos profissionais, acho que é o mínimo. Muito bem, esse é um bom. Eu acho que o Marítimo também não tem estado muito bem. Também está cá para baixo, não. Portanto, são dois históricos do futebol português que não têm estado muito bem. Eu agora queria ir para os destaques internacionais, mas eu não sei se vou conseguir, porque eu estou sem câmara, mas eu acho que consigo. Vou aqui tentar, desculpem lá.
Eu não sei o que é que... Eu posso ir começando com o meu e tu vais... Vai. Mas conseguiste, Samit. Eu consegui. Então vai ser muito rápido. É o Penharol que foi à... Foi encomenda do Pedro? Exatamente, Foi. eu por acaso pensei nisso. O Azevedo não está cá e portanto sou eu o mandatário da Libertadores. Mas isto tudo para dizer o quê? O Penharol passou às meias finais, vai defrontar o Botafogo na Libertadores, muitos anos depois. E basicamente eu trouxe isto, acima de tudo, por causa do ambiente do estádio. Tenho aqui alguns vídeos. São coisas absolutamente impressionantes. E de facto isto são coisas que já não se vê na Europa. E isto foi, já agora só para contextualizar, isto foi durante o Penharol Flamengo, quartos de final da Libertadores. Eu acho isto de facto impressionante, estas imagens. É impressionante, as imagens são uma coisa impressionante. Isto eu acho que é mesmo futebol puro, já não, infelizmente na Europa já não se consegue ver. Ou cada vez menos. Há de facto alguns campeonatos. Olhem para esta fotografia. Isto é absolutamente fantástico. Portanto, há aqui um vídeo. Reparem nesta gente toda. Isto é absolutamente incrível. Mas para... Exato. Para quem quiser que vá ao Twitter do Penharol ou da Libertadores, mas de facto eu sou mesmo apaixonado por estas imagens. Eu não acompanho assim tanto futebol sul-americano, infelizmente, até porque a essa hora normalmente estou a dormir. Mas acho que nos oferece estas imagens e é mesmo incrível ver as famílias todas dentro dos estádios, novos, velhos, homens, mulheres, em todas as bancadas, toda a gente, a paixão, as cores, e portanto fica essa nota, porque de facto o futebol sul-americano, todas as semanas nós temos imagens na Argentina, neste caso foi no Uruguai, no Brasil menos, porque também há alguma repressão que infelizmente existe no Brasil, mas portanto esse era o meu destaque. Maia. O meu destaque é também um callback talvez o meu pior take de sempre, desde que começamos o segundo poste, que foi Cole Palmer é overrated. Eu lembro-me disso. E pronto, é isso. Acho que este fim de semana voltámos a ter um Cole Palmer show. E o que também, já agora, também é importante referir o bom início da época do Chelsea, nem que seja ao nível de resultados. O Chelsea neste momento está com 13 pontos. Está em quarto, atrás do Arsenal. Okay. Tem menos um ponto com o Arsenal e menos um ponto com o City e menos 2 que o Liverpool. Ao fim de 6 jornadas, acho que isso, apesar de tudo, é muitíssimo positivo. Um treinador que levantava algumas reservas, porque qualquer treinador levanta reservas. Qualquer treinador que vá para o Chelsea. É um grande início da época do Chelsea. Não coincide, tenho pena que o Azevedo não esteja aqui, mas não coincide com um grande início da época do João Félix, mais mas coincide com um grande início da época, por exemplo, do Cole Palmer, um belíssimo início da época do Sancho. Mas o treinador do Chelsea já disse que o Félix será sempre segunda opção em relação ao Palmer, portanto, enquanto o Palmer estiver neste nível, o Félix também não vai ter muito mais minutos. Eu acho que neste momento qualquer jogador está atrás do Cole Palmer para jogar naquela posição. Sim. Faz 4 golos em 20 minutos, não há propriamente... até foi antes, mas sim. Sim. Portanto, neste momento acho que é de referir, e num ano em que temos um City com, não estou a dizer que o Chelsea é candidato ao título, obviamente, mas num ano em que o City vai ter pelo menos o Rodri ilusionado o ano todo, o De Bruyne claramente do ponto de vista físico a piorar a sua condição, também por questões de idade, um Arsenal que perdeu o Odegaard também durante algum tempo. O Chelsea vai emilhando os seus pontos. Eu não sei se neste momento o Chelsea não é um possível candidato à Liga dos Campeões, vá. Não. Acho que neste momento o título está bem encaminhado para o Liverpool. Para nesta foto, já agora que falaste do Rodri, isto é impressionante. O Rodri, isto é uma fotografia da Sky, a influência do Rodri nas 2 últimas épocas na Premier League, comparado com outros jogadores nesta equipa do Man City. Tem 35 jogos,
não há nenhum outro jogador com mais jogos, tem mais de 3.000, quase 3.500 passos completos. Não há nenhum outro jogador com mais passos. Tem mais recuperações de bola, não há nenhum jogador com mais recuperações. E tem 17 envolvimentos em gol. Participações, sim. Em participações, exatamente. Portanto, isto vai ser um desafio grande para o Guardiola. A estatística mais impressionante é o que está em baixo até, que é a percentagem de vitórias sem o Rodri é só 57%. E olha, já foi, este fim de semana já foi mais uma, né? E acho mais um jogo que sem o Guardiola vai ao mercado. Em janeiro, sim. Mas quem? Florentino Luís. Olha, e agora mas ficássemos aqui com esta imagem para o resto do episódio, já que não me estão a ver. É o Samir. Ficávamos com o Rodri. O guarda disse que o Yulman era uma contratação para o City. Eu não quero deixar passar essa. E não é? Não é? Acho que não. Não. Pronto, é o Morito. Não, mas o Yulman para ser suplente do Rodri. Deixa lá ver como é que este volta agora. Calma. Titular à frente do Rodri. O Rodri não volta este ano, não é? Então o Rodri não volta este ano. Ok. Exato, não é para ser suplente neste momento. Não há suplente. Mas quer dizer, shot. o City é a equipa que vai buscar o Calvin Phillips ao Did quando o gajo era titular da seleção inglesa para estava a apanhar pontos. É verdade, tens razão. É o Mateus que já se candidatou ao lugar. O Nunes. O meu destaque também era duas coisas rápidas. Já fomos à Inglaterra, portanto não vou muito longe, mas era o Arsenal que claro. conseguiu uma vitória sofrida frente ao Leicester depois de estar a ganhar por 2-0 e no último segundo, quando já tudo previa o gol do Arsenal, ele chegou. Portanto, continua na luta. Era muito importante o Arsenal marcar pontos. Continua na luta, à sexta jornada. Oh, Rita, não tu estamos? realmente. Não estamos? Tu realmente. Deixa-me não ser imparcial num clube na minha vida. Ok. Mas basicamente, aqui está o nosso Havertz. Reparem como eu estou a improvisar. Estou a gostar, Estás super dinâmico, Sammy, estou a gostar. Mas isto para dizer que era muito importante o Arsenal não empatar logo a seguir ao City empatar, porque não se sabe quantas vezes o City perde pontos. O outro destaque rapidamente era só o Paulo Fonseca, que depois de um início de época complicado está vivo, está em terceiro lugar na Série A, vai com 3 vitórias consecutivas e parece que está a conseguir dar pelo menos a volta. Está a 1 ponto não, está a 2 pontos do primeiro lugar, do Nápoles. Vamos ver. Grande Nápoles, grande Conte. Já agora, só para dizer que houve aqui uma pessoa que nos segue, que deixou um comentário no YouTube, no último episódio, a dizer que o Paulo Fonseca não ia passar o Natal no Meazza. É verdade, mas eu li. Mas já agora eu gostava de dizer que vi a primeira parte antes do Sporting, vi a primeira parte agora contra o Lecce e o Milan não sabe bem como é que está a ganhar 3-0 ao intervalo. Mas pronto, a verdade é que estão e... Foram 3 gols em pouco. E como a Rita diz sobre o Arsenal, estão na luta. O que importa é estar presente. Olha, já agora o meu destaque, e aproveito para colocar aqui o mito ao facto também, é que esta semana foi atribuída, ou foi anunciado que o Vinícius Júnior vai ganhar a Bola de Ouro da nova temporada do ano 2024, que agora é por ano civil. E o meu mito ao facto é mito ou é facto que esta eleição do Vinícius Júnior é uma medida política acima de uma medida coroa. Pronto, vamos colocar isto de outra forma. Obrigado, que é para conseguir escrever isto no Spotify. Pois é, exatamente. É mito ou é facto que esta coroação do Vinícius Júnior é acima de tudo política e não desportiva? Olha, Eita, o gajo. Eu diria que é mito. Eu acho que, apesar de tudo, acho que é política, mas acho que é mais desportiva. Apesar de tudo, foi fundamental na vitória na vitória da Champions do Real Madrid, e acho que não houve propriamente nenhum jogador que se tivesse destacado assim tão mais do que o Vinícius ou qualquer outro, para que nós pudéssemos dizer ok, este tem que ganhar este ano. Portanto, é política, sim, concordo, mas acho que também qualquer jogador do Real Madrid é também uma vitória política, e o Ronaldo sempre ganhou, foi o melhor jogador do mundo, sem dúvida alguma, mas também havia aqui uma questão de luta com o Messi, mas há aqui uma continuidade no Real Madrid de melhores jogadores do mundo.
o Vinícius vai entrar nessa dinâmica. Acha que vai ser o último ano que o Vinícius vai competir por este prémio, porque também diria que neste momento há uma grande preocupação extra-campo do Vinícius, e acho que isso não é que isso vá destabilizar o Vinícius, mas acho que vai destabilizar toda a gente quanto ao Vinícius. E um dos melhores jogadores do mundo, que é o que o Vinícius é, acho que pode-se infelizmente perder um bocadinho disso por esta questão toda, que também é muito importante ser discutida, mas pronto, do ponto de vista desportivo pode ser um bocadinho, não é manchado, mas pode cair um bocadinho no esquecimento, vá. Para mim também é mito, acho que é muito injusto o Vinícius sofrer aquilo que sofre e ainda ter que sofrer isso. Em relação às dúvidas em relação à bola de ouro. Acho que o Vinícius, percebo a questão do guarda, há sempre, pode haver essa tendência, espero que não, sinceramente, mas o Vinícius de facto tem provado em campo que é um jogador para este nível. Portanto, é um dos melhores jogadores do mundo. Obviamente que haverá também Mbappé, o Haaland, etc., o Bellingham, mas não penso muito nisso, nem quero sinceramente pensar muito nisso. Acho que seria muito injusto para um jogador que tem sofrido, tem sido alvo de tanto racismo em Espanha. E também é importante, já agora aproveito para dizer que eu não consigo perceber, faz muita confusão que as pessoas, perante casos de racismo, tentem falar sobre a atitude do Vinícius em campo como se ele se colocasse a jeito para isso. Isto faz lembrar outras coisas, outros temas também responsabilizar igualmente, a vítima, não é? Exatamente, igualmente graves, e portanto percebo a questão, espero que isso não aconteça. Na minha opinião, acho que o Vinícius tem provado que é um dos melhores jogadores do mundo. Para mim também é mito, neste sentido de o futebol tem muito política, mas concordo com tudo o que o Samit disse aqui. Acho que o Vinícius acho que é o Vinícius que deveria ganhar a Bola de Ouro, a conquista da Champions dá-lhe se calhar esse degrau um bocadinho acima. Continuo a olhar para o Rodri como o justo vencedor da Bola de Ouro. Mas também agora é 2024, não é? Portanto, o Rodri também não faz a parte final da época, portanto atrapalha um bocadinho aqui as contas, se calhar. Sim, esqueci-me do Rodri, é verdade. Sim. Esqueci-me do Rodri, claro. Ele não se importa, que ele diz que não liga a troféus individuais. Mas era o jogador, se me perguntassem, que gostaria de ver a ganhar a Bola de Ouro, era o Rodri, sem dúvida alguma. Acho que o Vinícius merece, por aquilo que fez num Real Madrid, que está recheado de bons jogadores e que mesmo assim consegue sobressair e consegue mostrar o seu futebol, tudo aquilo que é extra campo. Acho que deve ou deveria entrar muito pouco para estas contas, e não se deve pôr em causa o talento de Vinícius pela cor da pele dele ou por ser um jogador mais paratoso ou que entra em mais diálogo com as bancadas. Acho que isso não entra nestas contas. Até porque esta às vezes é também muito complicado pela visibilidade que se tem de se entrar nestas dinâmicas, e obviamente que o Ronaldo e o Messi não têm a cor da pele do Vinícius e portanto nunca sofreram este tipo de coisas, mas são conhecidos por ambos nunca se expressarem muito politicamente ou sobre problemas da atualidade. E o Vinícius é provavelmente, em Espanha, se calhar estou a incorrer em algum erro, mas que me lembro, é o primeiro jogador em Espanha numa era moderna do futebol com tanto protagonismo e que fala tão abertamente dos problemas que tem sofrido e que são escandalosos. Aquilo que se passa em Espanha com o Vinícius é um escândalo, e que mostra bem que os países latinos têm um grande problema por resolver no que toca à condição racista intrínseca que temos nestes países. Não seremos nós a resolver isso, mas estaremos cá sempre para falar sobre isso. Olha, para mim também é mito. Eu admito que há um bocadinho de política nisto, mas tinha que ser um jogador do Real Madrid a ganhar. Não estou a ser irónico desta vez. Sim. Porque ganhou a Champions e foi campeão espanhol, e faz todo o sentido. Ou era ele ou era o Bellingham, para mim. Portanto, se me colocarmos a Espanha nesta equação, teria que ser o Rodri, mas eu acho que
que a Espanha ganhou o Euro pela sua valia coletiva e não pelo destaque individual de alguém. Acabou por ser o Yamal a estrela máxima da companhia, mas acho que o prémio fica bem entregue ao Vinícius. Também não acredito que ganhe muito mais vezes, mas este ano faz sentido, e depois junta-se ali a parte política, para além de ser um jogador do Real Madrid, mas é merecido este ano, e tinha que ser. Se os homens ganham mais Champions que os outros, estão sempre mais perto de colocar lá os jogadores nessa eleição, portanto faz sentido, e não é só política. Esta questão que eu vos lancei foi mais por coisas que fui apanhando no Twitter, que parece o maior downgrade da história, passar do Messi para o Vinícius, etc. Foi coisas que eu vi e eu acho que nem fazem sentido, acho que é já só embirração. Eu não sou o maior fã do Vinícius, porque não sou o maior fã do Real Madrid, porque se eu fosse fã do Real Madrid adoraria o Vinícius, portanto acho que vai tudo um bocadinho, as coisas acabam por casar todas umas nas outras, mas ao final do dia acho que é uma eleição que se compreende perfeitamente o Vinícius ser o melhor jogador do mundo neste ano. Até porque descer do Messi para qualquer outro jogador é sempre um downgrade. Claro. Acho que isso é óbvio e nítido. Sim, e antes de fecharmos, fica só essa nota de facto de já agora, porque falámos no Vinícius, foi esta semana, podem ver isso nas redes sociais do Segundo Posto, até fizemos este post. Foi mais um adepto condenado a pena de prisão por insultos racistas. Foi a terceira condenação nos últimos meses. Neste caso, um adepto do Palma de Mallorca, do Mallorca, aliás. E, portanto, é importante também dizer que em Espanha, mais de 6 países latinos, e é verdade, em Itália isto também é uma realidade. Em Portugal nunca se fala sobre isto, mas eu lembro-me que há pouco tempo no Farense, já não me lembro do jogo, mas também foi um adepto identificado por insultos racistas. Eu sei que isto acontece em vários países, mas a verdade é que em Espanha tem acontecido com muita recorrência. Sem vergonha na cara, impressionante. A questão é essa, exato. Porque vale tudo, e isto é uma história já muito, muito antiga, de há décadas, e portanto, se alguém tiver curiosidade, ou seja, estou a tentar só dizer que isto é muito antes do Vinícius. O Vinícius tem desempenhado um papel fundamental, porque não se tem escondido em relação a isto, e tem dado a cara, e não é fácil dar a cara, porque lá está, há muita gente que diz porque ele tem uma atitude, porque a atitude isto e porque a atitude aquilo. No outro dia vi, porque o rapaz estava a reclamar dos 6 minutos de compensação e porque se está a colocar a jeito e tudo mais, etc. Enfim, é o que é. Mas se alguém estiver interessado, que vejam a história de um guarda-redes, de um ídolo do Raio Vallecano, chamado Wilfred Agbonavbar, desculpem lá, não consigo pronunciar como deve ser, mas foi um guarda-redes do Raio nos anos 90 que até tem um mural no estádio neste momento, e que sofreu, enfim, foi perseguido por insultos racistas, e nunca houve estas condenações. E portanto o Vinícius, acho muito bem que o Vinícius esteja a dar a cara e esteja a lutar contra o que se passa em Espanha, neste caso. Por mim, fechamos. Tínhamos aqui outro tema, mas deixamos para a semana, porque já não temos muito tempo. Peço desculpa aqui pela questão da câmara, mas consegui improvisar e foram vendo umas imagens. Em relação às pessoas que nos ouvem, deixem-nos comentários. Obrigado à malta que nos tem seguido. Voltamos para a semana. Muito obrigado. Boa semana a todos.